Bem-vindo ao Sustentabilidade em Pauta, o espaço onde inovação, meio ambiente e sociedade se encontram. Aqui falamos de sustentabilidade de forma prática, conectando você às ideias que estão transformando o planeta. Prepare-se para mergulhar em conversas inspiradoras, soluções criativas e histórias reais de quem está construindo um futuro mais verde. Sustentabilidade em Pauta, porque o futuro sustentável começa agora. Olá, estamos mais uma vez aqui com o projeto Sustentabilidade em Pauta e dessa vez nossa entrevistada é a Natália Fernanda Carr. Ela é engenheira agronômica formada pela Universidade Estadual de Londrina, tem mestrado em agricultura tropical e subtropical pelo Instituto Agronômico de Campinas, também tem o seu doutorado em energia nuclear, agricultura e meio ambiente pelo SENA da USP, fez MBA em Gestão de Negócios pela Exalc. Muito bem-vinda, Natália. É um prazer estar conversando com você, explorando um pouco desse mundo sobre o café e a sustentabilidade. Bom, obrigada, professora. É um prazer para mim estar aqui conversando com o senhor na Sustentabilidade em Pauta. Então, tá bom. A Natália, atualmente, ela é gerente de ESG na Cochupé. Cochupé é a Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé, uma cooperativa bastante antiga, fundada em 1932. Atualmente, engloba mais de 20 mil famílias cooperadas, distribuídas em 330 municípios da região sul de Minas Gerais, Alta Mogiana sul de Minas Gerais, a Média Mogiana Paulista, Cerrado Mineiro e Matas de Minas Gerais. Atualmente também ela é uma das maiores empresas cooperativas na parte da cafeicultura, explorando mais de 14% da safra brasileira de café arábica e também dá 20% de toda a produção da região de Minas Gerais. Faturamento em 2024 foi de cerca de 10 bilhões de reais, né? Então isso mostra a força que a Cochupé tem no mercado do café e também é uma referência na sustentabilidade, isso que a gente vai explorar nesse momento. Inicialmente, Natália, eu gostaria de saber, você como uma engenheira agronômica, como que foi essa sua ligação ou essa sua trajetória, né, de uma engenheira agronômica clássica para esse mundo da sustentabilidade que muitas vezes o pessoal acha que não tem muita ligação entre uma coisa e outra. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Tá certo. Bom, professor, eu me formei na UEL, como o senhor disse, e durante a minha graduação eu trabalhava já com orgânico, voltado para... Eu trabalhei bastante na entomologia, né? Fiz estágio, então a gente buscava sempre o uso de insetos já, insetos predadores, enfim, né? Como uma alternativa ao uso de defensivos agrícolas, né, como inseticidas e tudo mais. Então, eu já tinha uma aptidão durante a agronomia por buscar já grupos de orgânicos, né, lá a gente tem o grupo de agroecologia, e quando eu fui para o mestrado, eu ampliei um pouco e fui trabalhar com nutrição, também buscando alternativas, né, assim, que a gente... eu tentei entender mais sobre as doses de nitrogênio, já entrando no café, porque apesar de ser de Londrina, que já chegou a ser a capital do café, depois da geada de 75, acabou que o pessoal lá migrou, inclusive minha família, meus avós, meus tios, migraram muito para os grãos e acabaram deixando o café. Então, eu fui me atentar ao café no mestrado, mas já com uma vertente para sustentabilidade, sabe? Então, sempre buscando quais as alternativas que a gente podia utilizar, seja para redução de defensivo, né, do uso de defensivo, ou então numa agricultura orgânica, né, no caso, como que a gente pode usar composto, bioinsumo, para reduzir o uso de fertilizantes sintéticos. Então, acho que é aí que eu fui caminhando já para uma veia mais sustentável dentro da agronomia, e aí que começou, de fato, acho minha paixão, e acabou que no mestrado e no doutorado
eu fui focando daí no café, e aí dentro do café buscando o que a gente entendia como sustentabilidade. Acho que hoje o regenerativo, né, que é a pauta que o café tem levantado muito também, porque acabou ficando que o orgânico era uma vertente muitas vezes inatingível para alguns cafeicultores, produtores no geral, mas o convencional também já não era mais, já não atende mais frente às mudanças que a gente está enfrentando, né? Então, o produtor ele acaba buscando alternativas, mesmo que ele ainda se considere convencional, e aí eu acho que acaba entrando a agricultura regenerativa, que é aquela que vem para ser ali um meio do caminho, né? Não é orgânico, tem todas as exigências, né? Que o orgânico tem que ser isso, fertilizante não pode aplicar isso aqui, mas ele também começa a ser um agricultor mais inteligente, onde você começa a raciocinar mais de quais alternativas você tem para usar. Acabei falando alternativa de novo. Mas acho que de uma forma bem resumida, um pouquinho da minha história com a relação com a sustentabilidade. Ok. Você comentou a questão do café, né, daquela produção do café mais clássica, e agora o que a gente tem, né, que é um café, digamos assim, mais sustentável. E dentro da Cochupé, acredito eu que nós temos um grupo grande de famílias, né, de agricultores de pequeno porte, né? Como que está sendo essa inserção na visão desses cafeicultores da importância dessa nova forma de cultivo frente aos mercados? Olha, aqui na Cochupé, como o senhor disse, nós temos 21.000 famílias cooperáveis, né? É um número bem expressivo que nos coloca como o primeiro lugar ali de tamanho de cooperativa, né, de união de produtores. No caso do café, no Brasil, nós somos formados por pequenos cafeicultores, né? A grande maioria, hoje 96% da nossa base é cafeicultura de pequenos, né? Que são aquele agricultor familiar e o pequeno produtor. A gente já vem falando sobre sustentabilidade, sobre regenerativo na Cochupé há algum tempo. Algumas práticas, né? Porque eu entendo que o regenerativo ele tem mais do que um item, né? Então, algumas práticas que a gente já indicava era o uso das cultivares resistentes, o uso, né, de plantas de cobertura na entrelinha, o uso de bioinsumos, o uso de composto, né? Então, assim, tudo voltado pensando para uma redução do uso de defensivos agrícolas, né, voltado para o uso, redução de inseticida, fungicida, pensando na cobertura do solo, para você fazer uma adubação verde também, mas proteger o solo, trazer mais vida para esse solo que antes ficava exposto e era esterilizado, né, pelo sol, tudo mais, pela chuva. Então, a gente já vem incentivando essas práticas há algum tempo. E como que a gente passa isso, né? Aqui na Cochupé a gente tem um grupo de mais de 150 agrônomos em campo, e com essa equipe que a gente sempre está treinando, são eles que passam isso para os nossos cooperados, né? A gente tem parceria com instituições, universidades, Emater, por exemplo, onde a gente desenvolve dias de campo. Aqui a gente tem a FEMAGRE e a Feira do Cerrado, são as duas feiras que a gente tem. Nessas feiras é um momento também que a gente expõe esse tipo de inovação, né, que a gente tem, que às vezes já é muito comentado na universidade, mas é uma forma da gente levar isso para o produtor. E a gente também tem os dias de conhecimento, são dias de palestra que a gente faz com os cooperados, aí a gente faz em todas as unidades que o senhor falou, sul de Minas, Cerrado, Média Mogiana, Matas de Minas. Então a gente vai onde tem as unidades da Cochupé e faz esse dia do conhecimento, que é um dia inteiro de palestra, onde a gente leva pelo menos 3 palestras do momento, assim, então a gente fala muito do social, né, a relação de trabalho, e sempre falamos algum tema de sustentabilidade, seja o uso de insumos, ou seja o regenerativo como um todo, enfim. E aí, a gente tem uns programas de certificação, né, como o nosso protocolo Gerações, que daí tem o cuidado também, além da equipe agronômica,
que está olhando para a lavoura e tentando passar para o produtor essa visão mais de sustentabilidade, de durabilidade na lavoura, mas aí a gente entra com outra equipe também, que é a equipe dos analistas de produção sustentável, que eles vêm com uma visão ainda maior da propriedade como um todo, e aí ocupando realmente os 3 pilares da sustentabilidade, né? Não só o ambiental, mas o econômico, né, voltado para a gestão, e também o social. Acredito que dessa forma a gente tem trabalhado e se preocupado em passar isso para os nossos produtores, de forma prática mesmo, né? Por exemplo, qual a região que o senhor está inserido, então qual tipo de mix de cobertura que a gente vai recomendar, ou o manejo do mato, né, para você não ficar passando lá, aplicando o glifosato 4 vezes no ano, você pode fazer a roçada ecológica e jogar isso na saia do café, enfim. Então, a gente vem trabalhando com isso. E agora, no ano passado, na SIC, que é a Semana Internacional do Café, a gente lançou o nosso projeto de cafeicultura regenerativa, que aí o diferencial desse projeto é, além desse pacote que eu já falei de itens que a gente recomenda, a gente começou a recomendar, entender, na verdade, né, a gente estamos fazendo um projeto piloto ainda, de uso de corredores ecológicos dentro da lavoura. Então, além da área de preservação, área de reserva legal, a gente começa a olhar para a lavoura também, como que a gente pode trazer uma biodiversidade para a lavoura de uma forma aceitável ainda no que a gente tem de produção de café, né? Que é uma forma que a gente entende que não pode sombrear ainda, que a gente tem medo, né? O cafeicultor, o agrônomo em geral tem medo de sombreamento, né? Porque as nossas cultivares suportam 30% de sombra no máximo, enfim. Então, a gente entra com corredores ecológicos. Nesse projeto nosso, são 11 linhas de café, né? Rua de café para uma rua de corredor. Nesse corredor, a gente tem 5 plantas que elas vão principalmente atrair inimigos naturais, né? Que é erva baleeiro, ingau, febegoso, febegosinho e a eritrina. E aí a gente também vai enriquecer esse corredor ecológico com outras plantas voltado para biodiversidade e estoque de carbono também, né? Então, todo esse corredor pensando em trazer uma biodiversidade abaixo do solo, mas acima do solo principalmente. E aí a gente lançou esse projeto ano passado. Esse ano a gente está com os especialistas em campo. Serão 20 cooperados, né, que a gente selecionou 5 em cada região, que já tem aptidão, que tem interesse em fazer esse corredor, para a gente ver como que vai ser isso, de fato. Para isso a gente convidou a pesquisadora Madeleine Venzon, né, da EPAMIG, que já tem anos de experiência com a atração de inimigos naturais, e Rodrigo Castriota e Cristina são outros parceiros voltados para a parte de mercado de carbono e manejo dessas árvores. Então, assim, estamos buscando formas de regenerar cada vez mais a cafeicultura, mas sempre com muita responsabilidade, né? Por isso que a gente se baseia e se apoia muito na pesquisa, no que tem sido desenvolvido nas universidades, para a gente ter mais confiança para passar isso para os nossos cooperados e até mesmo para treinar o nosso corpo técnico, né? Então, para eles se sentirem confortáveis e seguros de fazer novas recomendações. Entendi. Acho que Então, assim, pelo que eu entendi, então, dentro dos seus cooperados, né, dos cooperados da Cochupé, não existe uma obrigatoriedade em ter essas ações de sustentabilidade. Eles, conforme eles vão ganhando esse conhecimento e acha viável eles aplicarem no cultivar deles, eles vão fazendo essas práticas sustentáveis e o que gera uma dúvida para mim, né? Acho que é uma dúvida, é, e daí o café ele acaba sendo separado ou não entre pessoas, né, associados que têm práticas de sustentabilidade, e aqueles que não têm são momentos diferentes, são, são grãos que vão sendo, de certa forma, colocados no mercado de forma diferente ou não?
tudo se torna um mesmo produto. Isso, eu entendi a pergunta do senhor. Assim, a gente tem os cafés certificados, né? Rainforest, 4C, Illy Café, enfim, Nespresso, né? Com AAA, Starbucks com café Prats. Então, esses grupos, cada grupo, né, de café certificado, ele é formado por cooperados nossos, eles têm um direcionamento do que, dentro ali daqueles requisitos, né, de sustentabilidade, eles atendem, eles estão em conformidade com esses requisitos. Então, esses cafés, eles são segregados, sim, eles são separados e eles são vendidos com um diferencial, né? A maioria das vezes um diferencial. A mesma coisa acontece para o nosso protocolo, né? A Cochupé desenvolveu um protocolo de sustentabilidade com 118 requisitos, que se chama Gerações. Esse nosso protocolo, a gente desenhou ele muito baseado com a experiência que nossa equipe já tinha em relação às certificações, mas a gente tentou adaptar ele para a realidade brasileira, que a maioria das certificações são de fora, né? Então tem algumas coisas que não faziam sentido para nós. E aí a gente adaptou ele, claro, chancelou ele com uma certificadora, chancelando com a GCP, que é a Plataforma Global do Café, que fica na Alemanha, né, a global mesmo, que tem um mecanismo de equivalência com o código de sustentabilidade deles. Então, a gente fez essa equivalência para falar assim, o nosso protocolo ele é sustentável. Você pode acessar no nosso website, que é esg.chupé.com.br, lá tem todos os requisitos, esses 118 estão lá, inclusive os mecanismos de equivalência que a gente tem, com o nosso governo também. A gente também tem equivalência com o Programa de Boas Práticas Agrícolas do MAPA, enfim, tem tudo isso detalhado lá no nosso site. Então, esses cafés que têm uma certificação, que estão numa verificação, mas eles são segregados e eles têm, geralmente, um prêmio por esse feitio, né, por esse pagamento, é como se fosse um pagamento por serviço ambiental, então, um prêmio pelo serviço que o produtor está prestando. Fora isso, eu entendo que a gente, são questões comerciais, fora isso, eu entendo que a gente vem incentivando e valorizando cada vez mais o produtor que se interessa por práticas sustentáveis, por meio de prestar essa consultoria, né, essa assistência técnica para ele ter um apoio de como desenvolver essas novas práticas na lavoura dele. Eu gosto muito de falar que o produtor brasileiro, ele já é muito sustentável quando ele, na cafeicultura, né, principalmente outras culturas, eu não tenho muito conhecimento, mas dentro da cafeicultura, que é uma cultura perene, a partir do momento que a gente passou a cobrir o solo, né, não sei quanto o senhor sabe de café, mas há 10, 20 anos atrás, acho. Há uns 20 anos atrás, assim, era muito comum o produtor chegava e falava, olha, minha lavoura está limpinha, né, que era aquela entrelinha que você não via, você só via aquela terra solta, né, e aí com o tempo, não, o produtor já foi entendendo que ele precisava cobrir aquele solo com mato, que fosse, porque ele já ia ter uma maior retenção de água, ele ia ter menos erosão da chuva, e aí com o tempo ele foi entendendo os outros benefícios. Então, eu acho que além do diferencial de prêmio e tudo mais, acho que o produtor tem entendido o diferencial que ele vê na lavoura dele mesmo, né, uma lavoura mais saudável, conforme ele vai desenvolvendo essas práticas sustentáveis. Mas em relação à segregação desse produto, sim, ele ocorre principalmente quando ele tem uma certificação. Se ele não consegue comprovar esse diferencial, né, por uma certificação, uma verificação, é mais difícil a gente vender esse café como um café diferenciado, enfim, pensando no mercado. Mas a gente tem um mercado cada vez mais exigente, né, e acho que cada vez mais consciente de como as coisas acontecem, né, como é a produção no campo, e a partir desse momento que ele entende, ele começa a exigir ou palpitar do que ele quer ver naquela xícara que ele está consumindo, né, então estou consumindo um café, eu quero que esse café tenha sido produzido de maneira responsável, né, de maneira cuidando do social e do ambiental, e a gente
É por isso que a gente tem um site até que é para mostrar cada vez mais como que é produzido esse café, né? Até para trazer uma tranquilidade para o consumidor, mas também deixar claro que tudo que ele quiser a mais, né, isso também tem um custo, às vezes, de transição, que seja para uma transição de um convencional para um regenerativo ou orgânico, ou um custo de, enfim, de qualquer melhoria que ele queira lá. Então, isso às vezes também vai refletir no preço do café na xícara. Então, estou também num ponto importante, que é a questão do mercado consumidor. Lógico que vocês estão mais na outra ponta, né, mais no início lá do processo produtivo, mas também tem que ter a visão lá do consumidor final, né? Como que vocês, né, da Cochupé, estão enxergando é, o mercado consumidor tanto interno quanto externo, né? A gente sabe que na Europa, Estados Unidos, mas principalmente na Europa, existe uma grande exigência dessas questões de sustentabilidade, né? Principalmente na questão ambiental. É, e aqui o mercado interno, vocês conseguem enxergar um diferencial, está numa crescente, não talvez externo, porque o externo já é bem grande essa exigência, né? Principalmente na Europa. Mas aqui internamente, como que vocês analisam, né? A Cochupe analisa esse momento. Olha, é exatamente isso que o senhor colocou. Europa, Japão, Estados Unidos, eles são já reconhecidos por essa busca da sustentabilidade. Eu acho que é muito um consumidor que vê rótulo, né? Um consumidor que já busca selos que ele conhece, que ele já identifica. Quando ele vê um selo de alguma certificação, alguma coisa assim, ele já identifica que aquele produto ele segue os princípios que ele acredita, por exemplo. No Brasil, a gente ainda está um pouco, um passinho mais atrás ainda. Acho que isso é comum também em países de desenvolvimento, né? Às vezes as pessoas têm outras, em desenvolvimento, né? Às vezes as pessoas têm outras preocupações ainda, mas eu vejo que tem crescido. Eu não sei dizer com certeza os números, mas a gente tem a BSA, né, que é a Associação dos Cafés Especiais no Brasil, a BIC, a BIX, né, que é a indústria de café brasileiro, do café torrado, do café solúvel, e eles têm dito muito do aumento do consumo, né, o Brasil já é o segundo maior consumidor, acho que de país produtor, com certeza é o primeiro maior consumidor, mas a gente tem aumentado o consumo de cafés especiais, se eu não me engano, entre 10% ou 15% de consumo de café especial no Brasil, e eu tenho muito um link muito conectado entre o consumidor de café especial com o consumidor que procura sustentabilidade, né, que já é um consumidor mais entendido do que ele está consumindo e vai ler o rótulo também, né, de certa forma. Então, a gente vê uma tendência do consumidor brasileiro em aumentar essa preocupação, assim, ligada com a sustentabilidade. Eu acho que a gente ainda não dá para comparar ainda com esses outros países, mas a gente, o consumidor ele já tem começado a olhar, e a gente vê isso também pelo aumento do número de cafeterias no Brasil, que a gente vê que já é um consumidor que está entendendo que existem métodos de consumo, né, que no Brasil é muito comum o café coado, mas a gente começa a consumir outros tipos de método também, de modo de preparo, e aí com isso vem junto a curiosidade para saber onde foi produzido esse café, como que ele foi produzido, né, enfim, em relação à sustentabilidade. Mas eu acho que isso a gente ainda está um pouco adormecido para isso como mercado interno, sabe? Eu vejo que nos grandes centros, São Paulo, Brasília, Rio, enfim, a gente já tem, né, as capitais principalmente, a gente já tem um público mais interessado nisso, e a Cochupé, por exemplo, a gente tem uma torrefação, né, e dentro da nossa torrefação a gente tem as linhas, temos Evoluto, Prima Qualità, enfim, a gente tem uma linha que são os cafés gourmets, né, o Prima Qualità, e a gente tem uma linha de especial.
E aí eu vejo isso, que essa linha especial, que é um cultivado por mulheres, que é um programa da nossa Casa de Cafés Especiais, da SMC, e também um especialíssimo, que é de um prêmio que a gente tem aqui dentro, né, para aquele produtor que tem uma maior pontuação. E a gente vê que tem, aonde a Pushpay vende, né, esses cafés, ela vende esses especiais principalmente nas capitais. Então, eu entendo que ainda está muito conectada também na qualidade, com a sustentabilidade e com questão de poder de compra, né? Então, aquele que tem, onde temos um público com maior poder de compra, é o público que está mais pensando nessas questões, né, de sustentabilidade e qualidade. Ok. Fala um pouquinho das iniciativas, que devem ser bastante, né, dentro da Cochupé, do ESG, né, alguns projetos, né, você já comentou um pouquinho sobre alguns projetos, né, do protocolo até do Gerações, o Sustenta Mais, mas explora um pouquinho mais para a gente o que a Cochupé tem feito na parte de ESG. Nós temos vários projetos em andamento. Hoje a gente mapeou já mais de 44 projetos aqui na Cochupé. No nosso site a gente colocou alguns deles, assim, e cada vez mais a gente quer trazer mais projetos para o conhecimento do público. Além do, já destaquei então Gerações, que é o nosso protocolo de sustentabilidade, o nosso projeto de cafeicultura regenerativa. A gente tem um outro projeto muito ligado, temos vários projetos, na verdade, ligados à água, né? Então, um deles é o Minas d'Água, que também tem um outro que é da Mata do Sino, né? Então, são muito semelhantes. O que é esse Minas d'Água? A gente, com um parceiro, né? Um parceiro, são 2 ou 3 parceiros que são clientes, né, são pessoas que compram café da gente, eles investem nesse projeto. Nesse projeto a gente faz a doação de mourões, fio, né, todo o material necessário para o cercamento, e a gente faz o cercamento de áreas de nascente. Então, a gente vai nas propriedades, nessas propriedades a gente cerca as áreas de nascente, que muitas vezes o gado passa ali, então vai assorear, enfim, às vezes até acaba morrendo aquela nascente, né, ela fica dormente, e aí com o cercamento a gente pode deixar ou regeneração natural da área, ou a gente faz a doação das mudas também, que isso já me leva a um outro projeto que a gente tem, que é um núcleo de educação ambiental, que é o NEA. No nosso núcleo de educação ambiental é um local físico aqui em Guaxupé mesmo. A gente tem 2 projetos ali dentro. Um é o nosso viveiro de mudas nativas. Então, com esse viveiro de mudas nativas, a gente produz cerca de 35 mil mudas por ano, só de espécies nativas, que a gente faz a doação dessas mudas para os nossos cooperados. Então, ele entra em contato com o agrônomo que atende ele, fala da intenção de recuperação de alguma área de preservação ambiental, reserva legal, ou de uma área que ele quer colocar mais árvores, né, que ele quer fechar, e aí a gente faz a doação das mudas para ele. E aí o NEA, ele está conectado com o projeto Minas d'Água, né, que a gente faz, além da doação do cercamento, a doação das mudas, e a gente já viu a recuperação de várias nascentes com isso. Dentro do NEA também, a gente tem uma parte social, né, então a parte socioambiental, que é o nosso NEA, onde a gente recebe crianças de escolas aqui da região de Guaxupé e de cidades, né, municípios vizinhos também. Aí a gente faz uma manhã com eles, tem uma trilha ali, tem uma área, né, onde fica o NEA hoje no nosso complexo industrial Japi, e ali a gente recuperou uma área, né, que havia sido desmatada antes da Cochupé comprar aquela área. Então a gente tem um córrego ali que passa, a gente recuperou. Nessa área que a gente recuperou essa floresta foi em 2004, hoje ela já é uma floresta, você olha lá no Google Earth, ele já fechou. E aí a gente fez uma trilha ali dentro, que é bem interessante porque é uma área de transição, né? Então a gente está aqui no sul de Minas, que é Mata Atlântica, mas a gente pega um pedacinho de transição com o cerrado, então a gente tem algumas árvores de cerrado aqui também. Então a gente faz uma trilha com essas crianças, fala das árvores, da vegetação, da fauna e da flora, e aí dependendo do tópico, né, do tema que a escola está estudando, a gente faz uma apresentação depois sobre abelhas, sobre aves, sobre árvores,
Enfim, então a gente tem esses dois projetos ali dentro do NEA. Além disso, a gente tem um projeto também voltado para água, distribuição de biodigestores para cooperados nossos que estão aqui na Bacia do Japi, visando na qualidade da água, né? Então, em garantir a qualidade da água que ele vai consumir, mas também a água, né, para evitar que a fossa contamine aonde a gente coleta água para a cidade aqui, por exemplo. Então, a gente tem muitos projetos voltados para essa questão de água e projetos sociais também, não só de apoio à comunidade, mas social voltado para a relação de emprego entre o produtor e o trabalhador, né? Onde a gente desenvolve um projeto que é chamado Nossa Voz, que é uma linha de ajuda, que é um projeto da Organização Internacional do Trabalho, que a gente apoia também, enfim, e outros projetos nesse sentido de social. Mas acho que esses são os mais relevantes para eu pontuar aqui. Legal. Anteriormente também você mencionou alguma coisa do mercado de carbono que existe dentro agora da Cochupé, essa visão, essa possibilidade. Como que seria essa inserção do mercado de carbono? E já junto à pergunta, uma outra que é no outro ponto da questão do carbono, né? Vocês já estão conseguindo fazer o levantamento, o inventário dos produtores ou da própria Cochupé como empresa, do quanto que ela emite de gases de efeito estufa? Então seriam duas questões, né, uma ligada à outra, né? Como que vocês estão vendo agora que no Brasil vai começar a ser regulado o mercado de carbono e como que é a questão da emissão dentro da produção de café, da emissão de gases de efeito estufa? Sim, nós como Cochupé, a gente já faz o nosso relatório, né, de um inventário de carbono desde 2023, acho que foi o primeiro, 23, 24, 25. A gente fez o inventário, principalmente escopo 1 e escopo 2, esse é o mais completo que a gente tem. O escopo 3 a gente já vem levantando também, de ações da Cochupé, mas também buscando mapear os cooperados, né, que daí entra a nossa cadeia de fornecimento no escopo 3. Então, esse ano, inclusive, a gente publicou o nosso relatório, né, de carbono, nosso inventário de carbono, no programa brasileiro, né, do GHG Protocolo, aí conseguimos, né, o selo prata, que significa que o nosso relatório está completo, né. Para chegar no selo ouro, você tem que ter uma certificação, uma auditoria dos dados. Acho que a gente ainda não está madura ainda, né, para isso, mas a gente já vem coletando esses dados há algum tempo, trabalhando com uma consultoria, e a partir do ano que vem a gente começa a desenvolver algumas metas internas mesmo, né? Por enquanto a gente mapeou todas as nossas emissões e a gente entendeu pontos de melhoria, né? Então a gente tem um plano de ação de como que a gente vai reduzir as nossas emissões. E aí acredito que a partir de 2026, 2027 a gente começa a publicar quais são as nossas metas. Como cooperativa ainda não somos obrigados a termos metas e tudo mais, mas a Cochupé gosta sempre de estar de olho no mercado, né? Então, quais são as exigências de empresas de capital aberto, mesmo que não é uma exigência para a gente já está se adiantando para estar em conformidade com isso também. E aí, voltando para os nossos cooperados, em parceria com a Unicamp e um pesquisador da Embrapa, a gente desenvolveu uma ferramenta que é o GHG Café, GHG Protocol Café, onde no momento é uma ferramenta de Excel, onde eles fazem o balanço de carbono da propriedade, né? Então, a gente já vem aplicando essa ferramenta nos nossos cooperados, é uma ferramenta muito completa, se eu não me engano, vai ser publicado agora um artigo científico, né, dessa ferramenta, agora no final desse ano ainda, se eu não me engano, a Unicamp vai publicar, e aí ela vai ser uma ferramenta aberta, né, para todos, vai ter o logo da Unicamp e da Cochupé, mas ela vai estar disponível para todo mundo.
É uma ferramenta bem completa, onde a gente consegue fazer o balanço da emissão de gás de efeito estufa mesmo, do cooperado. Lá a gente coloca qual tipo de fertilizante ele está usando, nitrogênio, deslocamento dentro da propriedade, né, o uso de diesel, o uso de calcário. Enfim, isso também já ajuda o produtor a se organizar melhor dentro da propriedade. A gente já aplicou em vários produtores, né? A gente aplica dentro do protocolo. Então, os produtores, primeiro, né, que são selecionados, são os produtores que estão dentro do nosso protocolo de sustentabilidade, que é o Gerações, né? A nossa meta é, primeiro, fechar todos os produtores que estão dentro do Gerações. Por enquanto, todos os produtores que a gente fez a medição deu um balanço negativo, né, dizendo que ele estoca carbono. A gente faz essa avaliação para a área de café, né, voltado só para a área de lavoura, mas a gente mede dentro da ferramenta também a área de APP, reserva legal, né, ele tem ele se baseia totalmente em referencial teórico, enfim, citações já. Então, a gente agora, o passo nosso é aplicar a ferramenta em todos eles. Com a ferramenta, a gente já consegue ter um plano de ação também, esse plano de melhoria para o produtor, para ele também, né, entender quais são os pontos onde que ele pode ainda melhorar ainda mais o estoque dele de carbono. Acho que isso já conecta também com o mercado de carbono, né? Ele está sendo, já foi regulamentado, né? Ou está sendo regulamentado agora, mas a gente ainda tem uma dificuldade de entender como que vai ser feito, se a gente vai conseguir um pagamento por serviço ambiental, um pagamento pelo crédito de carbono. Isso ainda é um pouco nebuloso para a gente, pensando em café, né? Pensando na cultura em si. A Cochupé já fez algumas vendas de café carbono com carbono neutro, não sei se eu posso falar no sentido de carbono neutro, mas a gente teve um cliente que ele comprou o café de alguns produtores nossos, que são produtores que a gente usou a ferramenta, não só a nossa, a gente usou uma outra ferramenta também, que é a Cool Farm Tool. Foi até bom para a gente balizar e ter certeza que a nossa ferramenta está de acordo. E ele utiliza alguns fertilizantes e algumas práticas que ajudam a estocar mais carbono, né? E aí a gente conseguiu um diferencial para esses produtores que participaram desse projeto de carbono. Agora, essa foi uma das vezes que a gente conseguiu realmente um diferencial. E a segunda é essa do nosso projeto de regenerativo, que por meio de uma parceria com a Clima, Café de Floresta e a Grow Grounds, a gente entra no mercado de carbono, mas não é pelo café, é pelo plantio dessas árvores do corredor ecológico. Então, por enquanto, no café em si, ainda está um pouco difícil da gente ver de onde vai vir esse pagamento pelo crédito de carbono, né? Mas essas são as nossas experiências até o momento. Legal. Lógico, a gente está aí nas portas de Belém, né? COP30, próximo aí de acontecer. A Cochupé vai ter uma participação ativa. O que ela espera frente à questão da agricultura, né? Lógico, a agricultura, que eu falo, a parte do café, ligado com essas questões ambientais, como é que vai ser, talvez, a participação, se vai ser ativa ou menos ativa, como que vai ser? A COP30 está aí. A gente mandou alguns projetos nossos para a Organização das Cooperativas Brasileiras, né, que é a OCB. Ela vai ter um espaço lá na COP, junto com a Embrapa também, então mais voltado para o agro, das cooperativas agrícolas, né, agropecuárias. Então, a gente mandou alguns dos nossos projetos na intenção de poder levar e apresentar o que a gente vem desenvolvendo, principalmente pensando que tanto o cooperativismo quanto a cafeicultura, a agricultura brasileira de modo geral, são soluções, né? A gente quer apresentar os nossos casos como soluções para a redução
da emissão dos gases de efeito estufa, né, e não como parte do problema, mas sim como parte da solução. Por isso a gente tem coletado esses dados e desenvolvido esses projetos também. Por enquanto a gente ainda não tem resposta, né, a COP de maneira geral sempre acontece meio em cima da hora, né, imagina reunir muitos chefes de Estado, não deve ser nada fácil. Mas no ano passado, na COP 29, a gente, que foi em Baku, no Azerbaijão, a gente teve já o prazer de levar os Gerações, e levamos os Gerações, Minas d'Água e UNEA, foram os 3 projetos que eu destaquei aqui, para apresentar lá na COP. Eu apresentei durante um painel do ITC, que é o International Trade Center, que é eles fazem eles representam como se fosse o comércio, assim, né? Então, a gente já teve a oportunidade de levar um pouquinho, né, de como que a gente desenvolve projetos de sustentabilidade, como que a gente tem buscado trazer o cooperativismo, eu falo por conta da união dos produtores, né, que eles se tornam realmente mais fortes frente às negociações, e também com os nossos projetos de como que a gente produz um café de forma sustentável aqui no Brasil. Então foi uma experiência bem interessante também. Obrigado, então, Natália, pela contribuição. Imagina, eu que Pela agradeço. entrevista, tá?